Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada das NEC Talks. Hoje temos o enorme prazer de ter connosco João Perdigão, aluno da Aeroespacial cá no Técnico, que esteve um ano a estagiar na equipa da Fórmula 1 da Red Bull Racing, em desenvolvimento aerodinâmico. O João, além disso, já tem algumas experiências internacionais, nomeadamente um projeto desenvolvido no MIT e 6 meses que passou fora na Universidade de Munique. Bem, João, muito boa tarde. Obrigado por ter juntado a nós hoje. Obrigado pelo Boa tarde, João. Pronto, para começar, o que te fez entrar na aeroespacial? Quando é que tu decidiste que isto era a área em que, tu querias investir o teu tempo? Nem teve nada a ver com a Fórmula 1. Eu sempre tive a paixão da Fórmula 1, só para dar um bocado de background, mas antes quando estávamos, sei lá, no secundário, antes do secundário ainda, eu nem sequer sabia que pessoas é que trabalhavam na Fórmula 1. Via tipo as corridas todas, tipo tudo, mas nem sequer era um sonho que eu, quer dizer, podia ter o sonho, mas nem sabia, nem era consciente quase que eu tinha isso, porque era simplesmente algo que eu gostava e via, é como estar a ver futebol, não é? Não vou achar que vou ser um jogador de futebol. Sim. Mas sempre gostei muito imenso de aviões, da parte de espaço, mas especialmente da parte de aviões e aeroespacial em si, e carros também. Então, desde relativamente cedo, para o oitavo, nono ano, sempre tive o objetivo de entrar em aeroespacial e depois simplesmente foi fazer o secundário com esse objetivo em mente e depois vim aqui parar, de alguma forma. Então, não há assim nenhuma história mirabolante, mas basicamente é isso. Não havia grande opção para além da aeroespacial no técnico para ti? Não tiveste tempo para escolher antes de entrar na universidade? Era mesmo, eu sabia desde bastante cedo que era o que eu queria e posso dizer que quando fiz as candidaturas pus aeroespacial em primeiro e não era para pôr mais nada, mas os meus pais disseram tipo, talvez mete só tipo alguma coisa no técnico, então pus tipo em segundo lugar mecânica caso não entrasse aeroespacial para depois ser relativamente mais fácil para mudar, mas pessoalmente não era para pôr, só pus duas opções e era mesmo o que eu queria. Não puseste eletro então? Não. Não, mas hoje em dia ele teria posto eletro. Já é melhor, é um bocadinho melhor que mecânico. Não, mas estou a brincar. Mas depois de quando entraste cá no técnico, entraste para a Fórmula Student e o que eu te queria perguntar era, passando agora um pouco para a Fórmula 1 já, de que forma é que ter feito parte da Fórmula Student te facilitou a tua entrada na Fórmula 1 e se tu achas que foi algo que foi decisivo para tu teres entrado nesse programa? Isso é uma boa pergunta. Posso só voltar um bocado também atrás na história para fazer um bocado mais sentido, é aquilo. Eu depois quando entrei no técnico, antes de entrar no técnico nem sabia o que era a Fórmula Student, nunca tinha ouvido falar disso. E depois entrei, tive conhecimento da Fórmula Student, mas nos primeiros anos eu ainda vivo tipo, em Sintra, ou seja, demoro bastante tempo a vir para aqui, então não tinha simplesmente tempo. Mas também com o passar do tempo fui-me apercebendo das pessoas que trabalhavam na Fórmula 1, que eram engenheiros aeroespaciais, engenheiros mecânicos, eletrotécnicos, tipo, que eram engenheiros, basicamente, há todo o tipo de engenheiros lá. E comecei-me a perceber, por acaso até estava num curso que me permitia trabalhar lá e depois aí foi o momento em que realmente trabalhar na Fórmula 1, eu diria que passou a ser um sonho consciente, quase. Mas nos primeiros 3 anos fiz a licenciatura, nos 3 anos normalmente, depois foi o que disseste, fui primeiro semestre do 4º ano de Erasmus para Munique e acho que para mim foi importante isso porque, ao contrário do que acaba no técnico, lá imensa gente tem part-time jobs, faz atividades extracurriculares, tira às vezes um ano para fazer estágios, algo que eu não tinha essa percepção no técnico e não ter percepção, no técnico acho que isso não é muito incentivado, não sei se concordam comigo, mas pelo menos a aeroespacial não é muito incentivado. E depois voltei e pensei para mim próprio, tipo, o que é que eu já fiz para alcançar o meu sonho? E a resposta foi bastante fácil, que foi nada, porque tirar só um curso, acho que não era suficiente para isso. E a partir desse momento, apesar de que eu achava que já era talvez tarde mais, eu decidi para mim próprio, tipo, a partir de agora vou tentar tudo o que estiver ao meu alcance para conseguir talvez um dia chegar à Fórmula 1, porque o que eu queria evitar era chegar, sei lá, quando for mais velho, 30, 40 anos, olhar para trás e pensar, ok, houve situações em que eu poderia ter feito mais, não ter aquele sentimento de me arrepender, era tipo, ok, eu sei que o mais provável mesmo assim é nunca conseguir, mas quando chegar no futuro tentar... Deste tudo o que tinhas para poder atingir essa Exatamente, objetivo. Não sentir que foi porque eu não tentei. Sentir que tentei tudo e não foi por isso. Eu lembro perfeitamente, uma vez fui jantar com um amigo meu, uns dias depois de eu voltar, e ele vira-se para mim muito diretamente e só diz, tipo, tu sabes que o mais provável é nunca alcançares o teu sonho, isso não te faz um bocado de confusão, não é um bocado frustrante? E eu disse, tipo, não, desde que eu saiba e esteja tranquilo comigo próprio, que tentei tudo, tipo, está tudo bem. E depois é isso, e depois do Covid veio, passado umas semanas, e eu decidi, ok, eu quero ir para a Fórmula Student porque acho
o meu objetivo quando decidi entrar para a Fórmula Student era fazer CAD, que é desenho em 3D, e a parte CFD, que era a parte que eu tenho mais interesse, depois, caso no futuro, na Fórmula 1, ganhar alguma experiência nessa área. Entrei na Fórmula Student e aquilo, o Covid apareceu, tudo se atrasou e basicamente o primeiro ano foi a parte de recrutamento, o segundo, que foi o ano que eu estive efetivamente na equipa, basicamente foi a manufatura, ou seja, eu acabei por não fazer nada do que eu realmente... Desenvolvimento, não houve... Exato, nunca desenhei partes de um carro novo, tipo, nunca... o objetivo pelo qual eu tinha entrado, acabei por não fazer nada disso. No entanto, durante esse ano que estive na Fórmula 1, candidatei-me à Red Bull, depois já posso entrar em mais detalhes se tiver interesse de como é que esta entrevista disse, mas candidatei-me, entrei, depois fui para a Red Bull e acabei por fazer exatamente o que eu queria ter feito na Fórmula Student. A diferença foi que fui para lá sem qualquer experiência nisso, claro, no início. Antes foi um bocado assustador, mas o que eu acho que ajudou mais na Fórmula Student é o facto de trabalhar com outras pessoas, o trabalho em equipa. Para mim, pessoalmente, não foi a parte técnica, apesar de para muita gente poderá ajudar, e que era o meu objetivo, mas foi mais a parte de trabalhar a equipa, aquilo de cumprir prazos, a parte da responsabilidade. Acho que é isso que ajuda mais. E acho que a Fórmula Student ajuda nisso, como qualquer outro núcleo em que as pessoas tenham de trabalhar a equipa ou com outras pessoas. Sim, nós aqui estamos neste podcast, estamos sempre a promover o associativismo e seja de que forma for. Então, falaste do recrutamento, eles, nessas entrevistas que tu fizeste, eles souberam que tu não tinhas feito o trabalho prático que estavas à espera de fazer na FST? Sim, é aquilo. Eu no início, o recrutamento eu candidatei-me, depois recebi uns testes online, depois dos testes online recebi um convite para entrevistas, que acho que eram 6 entrevistas de 20 minutos cada, todas tipo de seguida, e depois foi uma entrevista mais pessoal de 50 minutos, passado umas semanas. Mas eu acho que é muito importante sermos honestos nas coisas, eu sempre disse, tipo, eu neste momento, isto foi para aí, dezembro, desculpa, ou seja, mais ou menos daqui a um mês, mas há 2 anos, e eu disse, neste momento tem sido só manufatura devido aos atrasos, eu espero vir a fazer, mas ainda não o fiz. Por isso eles tinham essa noção. Mas a diferença também é que tudo o que é feito lá é de uma forma tão específica que acho que é, eu não vou dizer impossível, mas digo que é praticamente impossível uma pessoa chegar lá preparada para o que é, porque é algo tão específico, a forma como eles fazem, que mesmo que eu tivesse estado um ano, talvez no início pudesse-me habituar, mas mesmo a forma como é feito é muito diferente. Isto também é um campeonato um bocadinho diferente de fazer, sim, trabalhar na FST do que já trabalhar que há na algumas Fórmula 1. semelhanças, mas é um bocadinho diferente. Acho que o Diogo agora queria ir mais para o lado do... Pois, entrando aqui um bocado para aquilo que estavas a falar, das diferenças do que é que estiveste a trabalhar, o que é que faz de facto um engenheiro de aerodinâmica? Ok. O que é que eu fazia e o que é que a maior parte das pessoas lá faz é, assim muito simplificadamente, desenha-se as peças em 3D, só tipo a superfície, depois as peças são simuladas em CFD, que é Computational Fluid Dynamics, é tipo um túnel de vento virtual, depois, passado algumas horas, temos os resultados das simulações, e depois é analisar resultados e depois é iterar sobre isto, é analisar resultados, ver o que é bom, o que é mau, ter ideias novas, depois desenhar outra vez, simular, analisar. Depois as peças que são boas, decidimos que vão para o túnel de vento, são testadas no túnel de vento e depois se forem boas no túnel de vento vão para o carro real. O desenho dessas peças é feito individualmente, ou seja, tu desenvolves uma peça sozinho e depois apresentas à equipa, ou as peças são desenhadas em conjunto, trabalham em equipa sobre só uma peça? A equipa da aerodinâmica lá, e na maior parte das equipas, pelo que eu sei, está dividida em 3 partes, que é front, rear e mid-car. Eu pessoalmente estava na parte do meio, em mid-car, e depois dentro de cada uma dessas áreas, cada área tem mais ou menos entre 10 a 13 pessoas, cada pessoa, depois mesmo, por exemplo, em mid-car, está dividida em 2 partes, mas isso não é muito importante, mas cada pessoa depois tem o seu próprio projeto, e muito do trabalho é autónomo, ou seja, eu era o responsável daquele projeto e acho que isso é uma das melhores coisas de trabalhar lá, porque no papel é um estágio, mas aquilo não é um estágio. Uma pessoa começa um estágio ou começa um contrato sem termo, a diferença é mesmo a duração do contrato, porque tem as mesmas responsabilidades e acho que isso é incrível e dão-nos a accountability do projeto. Então eu era o responsável daquilo, eu tinha de ser a pessoa que sei mais sobre aquilo se alguém me perguntar. Obviamente que há discussão com outras pessoas, há reuniões para apresentar resultados, ouvirmos opiniões dos outros, explicar o porquê. Há sempre esse trabalho de equipa, mas cada pessoa depois está mais focada numa só coisa, mas obviamente cá entre ajuda
coisa, mas não há duas pessoas a desenhar a mesma peça. Isso. Onde eu queria chegar era isso até que é a parte das partes mais interessantes, é a responsabilidade que tu tinhas, não era de um estagiário normal, dos estágios que nós falamos normalmente. Típico trabalho de estagiário. Sim, não era um trabalho de experimental, o que tu fazias podia e foi implementado no carro da Red Bull. Tu sentias, até que ponto é que tu sentias pressão de trabalhar num dos trabalhos mais cobiçados do mundo, não é? E ao mesmo tempo a pressão ser assim tão elevada, se tu a sentiste, podes não ter sentido. Não, acho que toda a gente ali sente muita pressão porque não é... Acho que a maior diferença, por exemplo, a comparar com estudar ou isso se eu tiver um exame amanhã e eu decidir não estudar, vocês não são prejudicados por isso, não é? Só sou eu que sinto essas consequências e mesmo assim são consequências que eu posso repetir tipo, daqui a uns meses ou nem que seja para o ano, não há reais consequências. Ali há muita gente que depende do nosso trabalho e temos prazos que não pode ser ok, não me apetece faço amanhã, não é bem assim. Então há muita pressão constante, só que uma pessoa depois habitua-se e torna-se um bocado normal, mas... Eles incutem essa pressão em ti ou está no ambiente, está implícito, uma pessoa quando entra nesse trabalho sabe que a pressão existe? O que é que seria o incutir? Seria eles pressionarem-te e dizer, olha, se não fizeres isto, perdemos este dinheiro, ou qualquer coisa assim deste. Não... Eles às vezes, o que é curioso eu acho que as pessoas, especialmente quando estou a começar, e pelo menos isso aconteceu comigo, quase que metem mais pressão do que eles até gostariam. Eles dizem mesmo tipo, não tenhas medo se fizeres porcaria, ou... Eu às vezes, só que depois às vezes o nosso lado é um bocado difícil porque estamos ali, começámos há pouco tempo. Um bocado difícil estar descontraído. Passado alguns meses estamos a brincar, entre aspas, com coisas que custam centenas de milhares de euros, ou pounds no caso, e às vezes é tipo, ok, não quero fazer porcaria ou dar-me mais. Então às vezes há essa pressão mesmo, pelo menos a minha era mais imposta por mim próprio, acho que a maior parte das pessoas é isso, porque depois é aquilo, estamos a competir contra as melhores equipas do mundo e se nós não desenvolvermos os outros, melhor, a Mercedes, a Ferrari ou qualquer outra equipa, vai ficar à nossa frente e não é isso que nós queremos. Não é? Lidaste bem com essa pressão, então, pessoalmente? É uma questão da pessoa se habituar. Há situações mais fáceis, outras mais difíceis, mas depois uma pessoa acaba-se por habituar e quase, acho que o tempo, e acho que talvez até deveria ser passado mais que um ano, porque mesmo no final às vezes ainda sentes, a pressão está sempre lá, mas eu acho que com o passar do tempo a pessoa vai estando mais habituada e não pensar tanto nas consequências. Obviamente que a pessoa tem que pensar sempre nas consequências para não estar só ali desleixada a fazer o que for, mas começa a pensar menos, acho eu, porque fica também mais à vontade. E pronto, para finalizar este tópico, qual é que é tendo em conta a pressão e tendo em conta a dificuldade do trabalho que tu fazias, qual é que era a maior dificuldade no geral que tu encontraste neste projeto? Eu acho que há várias, não é? Porque não é algo fácil, é aquilo no início é um bocado assustador porque de repente entramos num mundo completamente novo, é aquilo que eu estava a dizer, eu pessoalmente sem experiência em termos de desenhar ou isso e de repente é tipo, uau, o que é isto? E temos de desenrascar-nos. Depois há imensas dificuldades, algumas mais pequenas, outras parecem-não muito importantes, mas uma que eu reparei que eu não estava nada à espera e não tem nada a ver com a parte da engenharia ou a parte técnica é mesmo o comunicar com as pessoas, porque lá a grande maior parte são nativos ingleses. E falam super rápido, com imensas palavras que nós não estamos habituados, com expressões que nós talvez nunca ouvimos, com imensos sotaques. E é preciso, por exemplo, imagina que tu eras nativo, eu tinha às vezes no início, principalmente, concentrar-me imenso no que tu estavas a dizer para... Porque se eu não me concentrasse imenso, tu falavas, eu chegava ao final e metade da frase eu já nem sabia o que é que tu tinhas dito. Tinhas feito Erasmus, não é nada a ver, falar com pessoas que é a segunda língua. Exato, quer dizer, eu fazer Erasmus na Alemanha ou qualquer país que não seja Inglaterra, em que para eles também é a segunda língua, as pessoas falam mais devagar, com aquele inglês mais que uma pessoa aprende, é muito mais fácil. Tipo, eu estava tipo, ok, eu sei inglês, ok, tipo, na boa. Chego lá e de repente eu digo, uau, o que é isto? Eu não estava à espera, e é aquilo, por exemplo, se de repente ele estiver a falar com outra pessoa e estiver a falar contigo, em português eu consigo apanhar a conversa deles. Lá, se houver cross-conversations ou isso, é mais difícil no início. Depois a pessoa habitua-se a isso. Mas há imensas dificuldades pequeninas no dia-a-dia que uma pessoa às vezes nem tem noção. Ou pelo menos eu não esperava de tudo isso e foi das que eu achei mais curiosas. Porque muitas das outras eu estava mais ou menos à espera, mas esta foi tipo... Comunicação não é a principal que uma pessoa pensa, mas também é importante. Mas olha, falaste que um ano achas que se calhar não foi suficiente, gostavas de ter ficado mais tempo. Mas achas que notaste a diferença da pessoa que tu eras quando entraste no estágio e do profissional que te tornaste quando terminaste este ano na Red Bull?
quando eu disse um ano, era mais em termos da parte de habituar à pressão. Isso eu acho que um ano uma pessoa aprende imenso ali e eu sinceramente sinto que a minha experiência foi mais que um ano, porque a quantidade de horas que eram, aquilo não é um trabalho das 8 às 5 ou das 9 às 5, a quantidade de coisas que acontece, aquilo não é um trabalho de estagiário, é um trabalho que se trabalha com muita gente, com coisas que custam muito, muito dinheiro, por isso acho que como profissional eu nunca tinha tido uma experiência profissional antes, por isso foi quase a primeira mesmo, e acho que melhorei imenso em termos... É aquilo, acho que é a ética de trabalho, porque, a não ser que é aquilo, que um dia eu trabalho outra vez na Fórmula 1, ou tenho a própria empresa, situações muito específicas, numa empresa, entre aspas, normal, acho muito pouco provável que a carga de trabalho seja, ou a pressão seja tão alta como ali, e ajuda bastante a relativizar tudo depois. É verdade. Uma pessoa depois volta, e de repente tem imenso tempo livre, fica tipo, ok, porque é que eu antes me preocupava com isto, quando isto... Eu achava que não tinha tempo. Dá para adiar coisas, dá para fazer depois. Até, eu achava que tinha tão pouco tempo e quando estava lá, eu tinha tanto tempo antes, nem tinha noção disso, e acho que ajuda bastante a relativizar isso, e aquilo mesmo, a ética de trabalho, a responsabilidade, ok, às vezes há coisas que correm mal, aquilo, houve situações que posso ter feito algo que está mal e depois tens de comunicar a alguém que fizeste mal, e às vezes não é fácil dizer, olha, e às vezes são erros estúpidos no início, olha, eu fiz isto e desculpa. E ele sempre é na boa, mas às vezes a pessoa tem sempre aquele receio de será que as pessoas não vão se chatear ou isso? Eles vão reagir, não é? Não, mas foi sempre tranquilo nisso. Olha, e já falaste um pouco sobre isso, mas como é que para ti, não quero dizer bem orgulho, mas como é que te sentiste de saber que tu desenhaste uma peça que efetivamente integrou um carro que acabou por ser campeão? Sim, tipo, um dos momentos, sei lá, eu não sou uma pessoa que se sinta muito orgulhosa comigo próprio em relação ao que eu faço normalmente, mas dos poucos momentos em que eu senti isso foi quando vi pela primeira vez algo que eu desenhei no carro real, que foi na pré-época este ano, que já estava lá uma peça que eu desenhei, apesar de ser pequena, uma peça que toda a gente vê, eu fiquei tipo, uau, isto é real. E depois, entretanto, ao longo do ano houve outros updates ao carro com peças maiores que foram aparecendo, que eu às vezes ainda acho estranho quando vejo, por exemplo, este fim de semana, quando for ver o carro e está lá algo que eu desenhei, eu fico tipo, uau. Tipo, e às vezes é aquilo. Também é estranho porque há peças que são desenhadas, mas, por exemplo, posso dizer que no México houve uma peça que eu desenhei que foi para a corrida, eu já desenhei há meses. Então uma pessoa sabe o que é que vai estar no carro antes de qualquer pessoa sequer... A pessoa nem consegue imaginar, mas já sabia o que é que ia estar. E isso é sempre curioso depois realmente ver o que uma pessoa fez em fotos ou na televisão e saber que milhões de pessoas estão... Porque acho que isso também adiciona um bocado à pressão, que é saber que milhões de pessoas estão a analisar, entre aspas, o teu trabalho, e acho que isso é curioso também. Exato, eu queria muito fazer esta pergunta. Estava aqui entusiasmado para fazer esta, porque de certeza que muitas das pessoas que nos estão a ouvir têm o sonho de trabalhar na equipa de Fórmula 1. Muitas pessoas no técnico têm essa ambição. E eu queria te perguntar que conselhos é que tu tens para essas pessoas que podem ter essa vontade? O primeiro conselho acho que é o mais importante, e não vai ser nada mirabolante, mas é as pessoas candidatarem-se. Porque, não, sério, porque eu quando consegui algumas pessoas perguntavam, disseram, como é que conseguiste? Eu tipo, candidatei-me e depois as coisas aconteceram. E depois eu perguntava, alguma vez te candidataste? E as pessoas diziam, não, nunca me candidatei. Eu ficava tipo, então, como é que é suposto? Eles não te vão buscar a casa. Tipo, eles não sabem quem é que tu és. Então, acho que há muita gente... Eu, provavelmente, há alguns anos achava o mesmo, achava que não era possível. E posso também, agora à parte, posso dizer que no momento, um dos momentos em que eu fiquei mais feliz, eu diria, foi quando recebi o convite para a primeira entrevista, porque eu, até esse momento, eu tinha muita dúvida em mim de será que eu devia ter ficado em Munique a fazer o resto do mestrado, porque não sabia se eu tinha a dúvida mesmo, será que eu preciso fazer um mestrado fora para conseguir chegar à Fórmula 1, alguma coisa do género. E depois, quando eu recebi o convite para a primeira entrevista, foi o momento em que eu tive aquela quase certeza ou tranquilidade de, ok, não vai ser... Se eles me estão a gastar o tempo deles para uma entrevista, é porque a universidade, o país onde eu estudo, o curso que eu estou a tirar, whatever, não é o fator determinante, porque eles me quisessem eliminar com base nisso, eles teriam feito antes, não iam estar a gastar 2 horas do tempo deles a entrevistar, não é? E quando uma pessoa vai para uma entrevista, depois apenas depende de si própria e dá de si. Então... Nesse momento fiquei mais tranquilo. Foi aí que tu sentiste que eu mesmo possível acontecer? Exato, foi aí que eu senti que era possível. Nesse momento nunca achei que fosse assim. O meu objetivo quando eu fui para a entrevista é vou tentar preparar o melhor possível, ganhar o máximo de experiência para o ano a seguir,
realmente me candidatar a sério, fazer candidaturas mais a sério, focar-me, tipo, candidatar a todas as equipas e tentar. Depois, por obra do acaso, a IBS acabou por correr melhor do que eu estava à espera e fui lá parar. Mas acho que algo mesmo muito importante que algumas pessoas... É tão simples como as pessoas se candidatarem e acho que, eu diria mesmo, candidatar-se o mais cedo possível. Não achem que precisam ter muita experiência. Por cada fase que as pessoas vão passando, vão ganhando mais experiência para a próxima entrevista, para o próximo ano. E é isso. E depois acho que a segunda coisa é fazer, que estamos a falar, atividades extracurriculares, e é aquilo, Fórmula Student, para quem gosta de Fórmula 1, acho que pode ser importante pela parte prática, mas qualquer atividade onde se tenha a trabalhar com outras pessoas, onde se tenha responsabilidade, onde haja prazos, acho que é muito importante nessa parte, porque tanto na Fórmula 1 como na maior parte das empresas, temos de trabalhar com outras pessoas, não é? Então acho que essas seriam assim os dois maiores conselhos. E nunca Eu tenho a certeza que o teu exemplo vai motivar imensa gente a candidatar-se. Eu conheço imensa gente que se candidatou depois de saber de mim, porque está tipo... Okay. Se ele entrou, ele também entra, ficava chateado com essas pessoas. Mas é verdade, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Se eu entro, qualquer pessoa pode entrar. Então, why not? A pessoa candidatar-se não custa nada, é fazer, sei lá, é um bocado... CV, aquelas cartas são um bocado chatas, eu compreendo. Eu também não gosto de estar a escrever aquelas cartas de motivação, whatever, porque às vezes é quase uma chacha que a pessoa tenta pôr ali, não é? Todos sabemos isso, mas às vezes é preciso passar por isso para depois... fazer. A tua resposta está-me a fazer lembrar, nós perguntámos ao Manuel Reis, que é um ex-aluno do NEC e que também foi ex-aluno da Eletro e membro do NEC, que também fizemos um episódio com ele, que ele ainda estava no CERN e a resposta dele foi parecida, pá, candidato disse que as oportunidades existem e exato, foi o que tu disseste, ninguém nos vai buscar a casa, não somos jogadores de futebol, não temos olheiros, portanto temos que nos fazer às coisas. Então, queres prosseguir? Sim. Vai. Pá, mudando aqui um bocadinho o tema, pronto. Levando aqui mais para o teu gosto pessoal em Fórmula 1, já disseste que vês Fórmula 1 desde que eras mais novo até, pronto, e agora até tens um conhecimento mais prático e pronto, sem querer ser muito parcial, que equipa é que tu vês a dominar agora nos próximos anos? A Red Bull, a Mercedes e a Ferrari, uma dessas, mas diria mais a Red Bull e a Mercedes talvez. E achas que temos assim alguma surpresa nos próximos anos com a entrada da Audi? Achas que isso vai mudar um bocado o futuro do desporto? A Audi ainda falta alguns anos para entrar, mas não pode acontecer, não sei, a Audi é que é 2026, algo desse Sim. 2026, nunca sei em 2024, mas pronto. Não por isso, é verdade, mas uma equipa entrar assim do nada e de repente ser competitiva, a não ser que haja uma grande alteração de regulamentos, como foi o caso da Mercedes, que entrou uns anos, mas esteve sempre a desenvolver para os novos regulamentos, é pouco provável. E como não vai haver assim, ok, vai haver a parte dos motores, mas a base continua semelhante, acho. Não sei, eu gostaria que houvesse, e agora sendo completamente imparcial, como fã do desporto, gostaria que sei lá, para o ano, um ano qualquer, uma equipa pequena desse luta, mas vai ser continuar as equipas maiores, com mais dinheiro, a dominar, acho eu. O mais secundário é que tem um futuro muito promissor, com o talento geracional, o piloto mais promissor da grid, Lando Norris, não é? Não leves isto muito a sério. Não, eles gozam comigo, mas eu sou fã do Lando Norris e ele é o melhor piloto da grid, não achas? Dos melhores, mas não o melhor. Acho que o melhor está na Red Bull, mas... Não, uma equipa dessas também não tem tanto potencial devido às limitações financeiras que estava à espera que a McLaren este ano se safasse melhor. E, aliás, isso posso dizer, que nós na Red Bull ninguém estava à espera do que aconteceu este ano, porque fomos das equipas que começou a desenvolver o carro mais tarde do ano passado, porque estivemos em luta com a Mercedes até ao final. Nós estávamos à espera que a Ferrari fosse muito forte, o que aconteceu, principalmente no início do ano, a Ferrari era a equipa com o carro mais rápido, e estávamos à espera de alguma outra equipa, por exemplo, a Alpine, McLaren, que têm pessoas muito boas, têm instalações boas e também têm bastante dinheiro, fosse melhor. Nós estávamos genuinamente com medo de estarmos a meio da tabela, para aí quinto, sexto, e depois chegámos às primeiras corridas e... Este ano então foi um bocado uma surpresa para vocês. Foi uma surpresa porque nós tentamos sempre, todas as equipas, assumo eu, não é? Tentam fazer sempre o melhor, mas tu só és tão bom em comparação com os outros. Tu podes ser muito bom, mas se todos os outros forem melhores, tu és o pior. Exato. Falou-se muito isso, se não tinham investido demasiado no ano passado. Nós estávamos genuinamente com um receio. E havia equipas em crescendo, a própria McLaren teve uma época muito boa comparada com a anterior, 2021, mas agora este ano. Nós estarmos
Nós pensámos, Prometeram muito. Mas... se antes da época tivesse de apostar em equipas que dessem o maior salto era a Ferrari, mas a Ferrari também vinha de épocas más, sabíamos que estava a desenvolver o carro quase há 2 anos, e a McLaren. Começou forte a Ferrari. Sim, começou. Se calhar só se esqueceram de desenvolver a equipa de estratégia. E não só, né? Porque atualmente acho que já não seja o carro mais rápido, mas também não sei o que é que aconteceu pelos lados de Maranello. Umas decisões duvidosas, não é? Tu has de saber melhor do que nós, mas da parte dos fãs só. Sim, da parte dos fãs só foi gozado pela internet inteira as decisões da Ferrari ao longo desta época, mas notou-se que o carro da Red Bull era melhor também. No início da época o carro da Ferrari era mais rápido, mas com o desenvolver da época acho que o carro da Red Bull se tornou um carro mais consistente e mais rápido em todas as situações, especialmente em corrida, e acho que atualmente é mesmo o carro mais rápido em todas as situações e vai ser difícil alguém bater nas últimas 2 corridas. Posso estar enganado, espero não estar, mas vamos ver. E por muito que me custa admitir, tem o melhor piloto. Ouviste, Vasco? Pronto, tem o melhor piloto, admiti, está gravado. Eu concordo também. Sou eu. Pois é, também agora, sobre ti, gostávamos de perguntar quais é que são os teus planos para o futuro. Se vais agora terminar o teu curso aqui no técnico e se o teu futuro vai passar novamente pela Fórmula 1 ou se tens outros objetivos em mente, o que é que está no teu horizonte? Isso é uma das perguntas que eu já recebi mais depois de voltar. E primeiro, sim, acabar o curso é importante. A tese poderei fazer no técnico ou no estrangeiro, ainda não sei, mas também não é muito importante agora. E depois, quando acabar o curso, a Fórmula 1 definitivamente é uma opção minha. Mas, por outro lado, é o facto de eu ter cumprido o meu sonho, porque há outras coisas que eu gosto, a Fórmula 1 não é a única paixão que eu tenho, não é? Tira um bocado o peso de quase... Talvez se eu nunca tivesse estado na Fórmula 1, talvez acabar o curso só me ia candidatar a equipas quase obcecado com aquilo. E agora, neste momento, acho que o facto de ter estado lá também me abre muito mais horizontes, outras oportunidades, outras coisas que eu também gosto, por isso... É um check que já tens também na tua lista de sonhos, não é? Da bucket list, já fiz aquilo, agora o que é que há mais? Há muito mais coisas. Obviamente que é algo que eu adoro, foi algo que eu adorei e teria todo o gosto em voltar, mas depende, como vimos às vezes em um ano, como vimos com o Covid, as vidas dão muitas voltas, por isso eu atualmente não me atrevo a prever daqui a um ano o que é que eu vou estar a fazer ou isso. Mesmo daqui a uma semana ou 2 é difícil, quanto mais daqui a um ano, então... Verdade, parece-me uma abordagem prudente da tua parte. É ver o que é que acontece e depois... A única coisa que eu acho pouco provável que seja em Portugal, mas depois mais especificamente não sei muito. Pronto, João, olha, chegámos aqui ao fim da nossa conversa. Nós temos o hábito de dar algum tempo aos nossos convidados, agora no final do episódio. Portanto, se tiveres alguma sugestão, alguma coisa que tu queiras dizer dirigida aos nossos ouvintes, é o teu momento. Eu acho que é aquilo que estávamos a falar, que é as pessoas seguirem os seus sonhos e acharem que é possível e, pessoalmente, candidatar-se, não estarem paradas para, passado alguns anos, olharem para trás e pensar, ok, naquele momento eu podia ter feito mais e sentirem-se arrependidos. Acho que isso é mesmo... Mas para o que quer que seja Fórmula 1, seja o que for mesmo, não interessa, é tentarem... Pode parecer um bocado clichê, mas é mesmo. É as pessoas candidatarem-se ao que gostam e enfim, acho que é isso. Não há assim nada mirabolante, eu diria. Mas vale tentar do que ficar a pensar, não é? Sim, isso devia ter acontecido. Acho que é isso. E tentar não ultrapassar o budget. Também, essa parte também é importante. Culpa não foi tua, pois não? Não. Não, nem por isso. João, adorei esta conversa. Obrigado pelo convite uma vez mais. Obrigado por ter estado connosco. Espero que aí em casa também tenham gostado tanto como nós. Não se esqueçam de subscrever o Nequist nas nossas redes sociais, na plataforma que estão a ouvir. Podem dar sugestões dos próximos convidados. Enviem-nos mensagens no Instagram ou deixem nos comentários debaixo do vídeo. Até à próxima. Boa sorte para os exames. Até à próxima. Tchau.